categoria de hoje é terrores psicológicos. Estão prontos pra ficar ruinzinho da cabeça? E aí, pessoal, meu nome é Lê, eu sou uma drag cineasta muito fã de filmes de terror e hoje eu vim com mais uma tier list de filmes de terror. Como sempre, aqui nas nossas tier lists temos 5 categorias. Lá no começo, obra de arte, aqueles filmes que não são apenas cinema, eles são obras de arte. Logo em seguida temos os clássicos, que eles fazem o que tem que fazer, são clássicos, todo mundo ama, mas não são obras de arte. No meio vamos ter o Vale a Pena, que é aquele filme que vale a pena ver, mas pra quem estiver disposto. Logo embaixo temos o Meh, que é Meh, de medíocre. E por último, Piada, que é aquele filme que não deu. Eu vou por ordem cronológica, então vamos começar com um filme de 1980, baseado na obra de Stephen King e dirigido por Stanley Kubrick, protagonizado por Jack Nicholson, O Iluminado, que é, sem dúvida, um dos filmes mais perturbadores já feitos. Não só ali no que a gente vê na tela, mas dizem que o diretor, o Kubrick, fez um inferno da vida da atriz. Aí ela fica de fato apavorada. Atormentou a coitada, junto com o Jack Nicholson, que também tava, assim, possesso, tava tomado pelo demônio nesse filme, de um jeito que eu acho que até hoje não voltou. O Iluminado é um filme sobre loucura e sobre isolamento e como isso pode levar ao colapso. As sequências de ação desse filme são arte, mas realmente a cara de desespero da moça, sabendo agora que ela foi atormentada, é assim. Mas se for pra analisar o mexer no psicológico de quem tá vendo O Iluminado como um terror psicológico, é uma obra de arte. Outro filme de terror psicológico, que é um dos mais famosos aqui da lista, hein? O Sexto Sentido, que é sobre uma criança perturbada que vê gente morta. Talvez eu tenha contado agora o filme, mas assim, todo mundo já conhece esse filme, né? Enfim. E é um terror diferenciado porque não é sobre susto, não é sobre medo, é sobre tensão. É sobre o que tá acontecendo aqui? O filme deixa o público desconfortável. Essa criança é doida, o que tá acontecendo? Mas tudo num ambiente calmo, familiar. Olha, eu acho que como psicológico, ele é uma obra de arte. Mas acho que como terror, ele não prende e assusta tanto. Ele não perturba, ele mais confunde e incomoda. Então dá pra ser um clássico. Perturba as ideias? Sim, mas tem piores. Entrando na era dos anos 2000, Psicopata Americano. Esse eu fiquei na dúvida se era mesmo um terror psicológico, mas eu acabei vendo ele em várias listas, então eu pensei, é assim. E virou uma referência cult não só pro cinema, mas também para professores de psicologia sobre traços da psicopatia. Então é um terror que aborda o psicológico, a perturbação. O filme é bem bom, tem takes icônicos que ficaram pra história do cinema. O Christian Bale tá um gostoso, entregando tudo, super imerso no papel, porque ele é desses. Acho que o filme é bom, mas tiveram algumas coisinhas que fizeram ele envelhecer meio mal. E hoje eu diria que tá um filme datado, mas que não deixa de ser um clássico. Já em 2010 temos Cisne Negro, que é um filme sobre obsessão, possessão, perfeccionismo e muita, mas muita perturbação mental. Pra quem não lembra ou não conhece, o filme conta a história de uma bailarina que pega o papel de cisne negro e cisne branco em um espetáculo de balé famosíssimo. E essa dualidade bipolar acaba mexendo com ela como pessoa, além de bailarina. É um filme intenso, com uma direção bem artística, bem interessante e com performance de atuação fantástica. Não é à toa que Natalie Portman ganhou um Oscar de melhor atriz por esse filme em 2011. O filme é muito bom, mas eu acho que tá mais pro drama psicológico. Então, já que a gente tá buscando obras de terror que atormentem o nosso psicológico, eu vou deixar esse no Vale a Pena, porque ele é um filme que vale a pena ver, falando em terror psicológico, mas ele não é um clássico do terror psicológico, mas é um ótimo filme. E em 2012, O Segredo da Cabana. É sem dúvida um terror psicológico bem macabro e esquisito, então eu acho que faz bem o quesito terror. E esse filme é difícil comentar sem dar spoiler, até porque o interessante é assistir sem saber nada mesmo. Mas jovens se hospedam numa cabana no meio do nada e adivinha o que acontece. Essas coisas que acontecem em vários desses filmes desse tipo, ou seja, esse filme acaba sendo uma crítica a essa fórmula. E a maneira que o filme se desenvolve é o que traz a riqueza nele como terror psicológico. E eu acho que por misturar o terror com o psicológico muito bem, é instantaneamente um clássico. Mas aí, será que é obra-prima? Porque eu acho o filme como terror muito bom no que ele se propõe. Mas acho que como filme poderia ter melhorias. É uma premissa que parece básica, mas é como ele se desenvolve que é interessante. E esse é um filme que se daqui a alguns anos ganhar um reboot com algumas melhorias, seria ótimo. E em 2014 temos um terror psicológico muito bom, que é o australiano e independente Babadook, que foi ganhando o público através dos streamings e através de algumas polêmicas aí também, que fizeram ele se tornar um filme LGBT. E se tem um filme que é um terror psicológico é esse, que conta a história de uma mãe que está atormentada por uma depressão e tem um filhinho que tem um
um amigo imaginário ali, um demônio, que atormenta aquela família, mas toda essa presença sinistra é, na verdade, uma alegoria à depressão, suas fases e seus sintomas. Tem um spoiler? Talvez. Mas assistindo agora ou revendo, assiste pensando nisso, que é bem interessante pra você ver realmente a perturbação psicológica dentro desse terror. Pensa nessa história realmente como uma metáfora à saúde mental. E cara, pensando assim, obra-prima. Creep de 2014, olha, esse não é muito conhecido, acho até que é um terror subestimado, e se tem um terror psicológico perturbador que incomoda, é esse. É super esquisito, inclusive creep em inglês significa rastejar, engatinhar, mas se você adicionar um Y ali, ele fica creepy, que é esquisito, estranho. Esse é um filme que eu imagino que muita gente ainda não viu, então eu vou tentar falar o menos possível dele pra vocês assistirem, porque vale a pena. Mas é um terror de found footage, sobre um cara muito esquisito e sem noção que acaba ficando obcecado por um novo amigo e começa a stalkear e perseguir essa pessoa. E é um terror psicológico porque traz uma ideia real de tipo, tem muito doido no mundo, hein? Tem que tomar cuidado. E o doido pode ser o seu vizinho, pode ser você, pode ser eu. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? É, gata, é bom, mas vale a pena. Ele vale a pena. De 2016, Rush, A Morte Ouve. Essa história é péssima. Conta a história de uma mulher que perdeu a audição e ela tá ali sozinha em casa e começa a ser perseguida e atormentada por um cara de máscara. O filme parece ter uma fórmula básica e fraca, e tem. A camada dela não conseguir ouvir ele é interessante. E traz uma atmosfera boa no suspense. Mas o filme como terror não acontece. Tudo parece meio forçado, a direção é bem básica, mas não chega a ser um filme ruim. Mas não sei se vale ver. Vou deixar no meh. Também em 2016 e também com uma protagonista sonsa, a garota do trem. Que é uma garota que está no trem e testemunha um crime. E agora precisa desvendar esse mistério. Já dá pra ver que é bem básico, né? E é psicológico porque essa mulher tá numa fase bem depressiva, isolada. E esses acontecimentos acabam dando uma mexida e um propósito ali pra vida dela. Mas é isso, como terror, é bem fraco. E como psicológico, é raso. É um filme que eu não diria nem que faz o que deveria ser feito. Ai, não sei se ele chega a ser piada. Porque a Emily Blunt tá boa nesse filme, mas... eu vou dar piada, pra deixar alguém ali no de baixo. Agora, de 2017, Corra, com direção de Jordan Peele e Daniel Kaluuya como protagonista. Um dos filmes de terror mais aclamados e um dos poucos filmes de terror a ganhar um Oscar. E na questão psicológica, o filme fala sobre hipnose, mas o que é mais perturbador realmente é a família. Que não vou, dar spoilers. Mas é uma família toda branca que tá recebendo o namorado preto, que é o Daniel Kaluuya. Então tem uma grande crítica social e crítica ao racismo. E eu acho que isso deixa o filme até mais psicologicamente perturbador e por isso dá medo. Esse filme é indiscutivelmente uma obra-prima. Mother, ou Mãe, com Jennifer Lawrence, também de 2017. Esse aqui é um exemplo de terror psicológico, mas não com os personagens, mas sim com quem tá assistindo. Esse filme é uma tentativa. Ele tenta ser experimental, mas se perde de uma tal maneira que não dá pra saber se é confusão mental do diretor, do roteirista, da atriz, da gente que já se perdeu na história. Esse é um filme que, se você não viu ainda, veja só se você estiver bem disponível. Eu não acho de todo mal não, viu? Acho que tem o seu peso experimental e tem escolhas ali que são diferentes e aconteceram. A Jennifer Lawrence tá boa, mas por ser um filme que tenta e não consegue, não foi dessa vez. Eu vou deixar na piada, porque esse filme virou uma piada, na indústria do cinema. Sacrifício do Servo Sagrado, também de 2017. Gente, esse é babado, hein? Esse é pra deixar tenso, com medo. Não é muito famoso, apesar de ter um elenco super famoso com Nicole Kidman, Colin Farrell e Barry Keoghan. Não quero dar spoiler, porque eu realmente quero que vocês vejam esse filme. Mas é um filme sobre... sacrifício, Já diz. Mas é também sobre como os medos, as crenças podem manipular as pessoas a fazerem coisas que elas jamais pensaram e que são perturbadoras. E é um terror psicológico porque se passa aparentemente num ambiente muito familiar, tranquilo, mas o filme tem uma atmosfera agorenta, perturbadora. Ai, até arrepia. Acho que até pode dar pouco medo, mas ele perturba bastante quem tá assistindo. E pela atmosfera agorenta e pelas ótimas atuações, vai ser sim uma subestimada obra-prima.
Fragmentado também de 2017. Esse ano é o ano do terror psicológico, hein? Acho que vai ser um dos mais conhecidos aqui da lista também. É a história de um maluco que tem 23 personalidades e sequestra um grupo de jovens. E a gente vê várias dessas personalidades interagindo com aquelas jovens. E sem dúvida, a melhor coisa desse filme são as atuações. O James McAvoy fez um trabalho incrível, cheio de camadas, um trabalho corporal fantástico. E a Anya Taylor-Joy aqui novinha também arrasando, dando nome. Mas o filme se perde um pouquinho no roteiro, principalmente ali pelo final. De uma maneira que você fica... Jura? Você jura mesmo que a gente vai pra esse lugar? Não acho que faz o filme ser ruim, mas as escolhas fazem ele perder a força. E acabam desvalorizando e tirando a credibilidade do filme. Porque de terror psicológico vira uma coisa meio super-herói. Quem já viu vai entender, mas... Enfim. O filme foi bem recebido, teve uma sequência que... acabou já sendo esquecida aí, mas não consegue ser um clássico de terror psicológico, não. Acho que é importante pelas atuações e por isso é um filme que vale a pena. Agora, em 2018, um grandão. De Ari Aster, Hereditário. Esse sim é um filme que mexe com o psicológico de quem tá assistindo, dos personagens, de quem fez, dos atores, deixou todo mundo ruim. Mas é também um filme bastante sobre saúde mental, sobre família e luto. É um filme que, falando em terror psicológico, é bem pesado. E denso em comparação aos outros aqui dessa lista. É um terror elevado e sobrenatural. Tudo aqui faz a gente pensar. Desde as coisas mais gráficas, aos gritos apavorantes da mãe, até os rituais esquisitos. Obra-prima, sem dúvida. De 2019, Ma. Com a vencedora do Oscar, Octavia Spencer. Esse filme é um caso interessante. É a história de uma senhora que quer fazer amizade com jovens e ela acaba ali deixando eles irem fazer rolê na casa dela, o que já por si só é uma coisa meio estranha. Mas é uma premissa que tem muitos lugares pra aquele filme ir, mas acaba não indo pra nenhum lugar direito. É um terror psicológico, que há claramente uma perturbação ali na protagonista, mas tudo meio raso, num contraste esquisito até. Porque a Octavia Spencer super entrega, mas com um roteiro fraco desse, a história não consegue acontecer. Mas o filme não é ruim, eu acho até que ele prende, só é... meh. De 2020, Vem Brincar. É um filme curioso e bem original. Sem dar muitos detalhes, é como se fosse um Babadook, mas ao invés de fazer a alegoria à depressão, faz uma alegoria ao autismo. Aqui também temos uma mãe enfrentando vários problemas, temos um pai ausente e temos um menininho protagonista que é um autista não verbal. E ele se comunica só através do celular e do tablet, e é lá que ele faz um amigo imaginário que é um capeta, né? Uma coisa ruim. E por abordar assuntos como maternidade, saúde mental e o próprio espectro autista do protagonista, é um filme que rapidamente é identificado como um terror psicológico. Mas não acho que ele fica só nisso e talvez seja até por isso que o filme se perde um pouquinho. Eu vi que tem muita gente que falou que não teve medo desse filme, mas olha, eu assisto bastante filme de terror, é difícil eu ficar com medo e eu fiquei com medo. Mas acho que vocês vão entender melhor o porquê que eu fiquei com medo desse filme no meu vídeo analisando esse filme. Porque olha, eu fui longe na análise, hein? Mas acho que comparado ao Babadook, ele fica ali do ladinho, mas ele não acontece tão bem como o Babadook. Ó, não dá pra dar meh, mas também não dá pra falar que ele é um clássico do terror psicológico. Eu vou deixar no Vale a Pena, daí vocês assistem, vão lá ver meu vídeo, depois vocês me contam se ele pode ou não ser um clássico. Porque eu acho que talvez seja um filme que divida opiniões. Fale Comigo, de 2023, é um terror psicológico. Eu acho que ele acaba indo mais até pra sobrenatural, mas ele é um terror que mexe com o psicológico da personagem ali, da protagonista. E eu acho que pela recepção ótima que teve, pelas notas ótimas da crítica, pelo público que tá tendo, Fale Comigo é sim uma obra de arte do terror psicológico. O que vocês acham? Olha, gente, tivemos até poucos filmes ali no Meh e no Piada. E várias obras-primas, hein? Será que terror psicológico é um dos melhores subgêneros de terror? E os outros subgêneros de terror, você conhece? Não? Pois então vá assistir meu vídeo sobre subgêneros de terror. Porque aqui nesse canal tem muita cultura pop, cinema, muito terror também ali, ó. Tem playlist só de terror. E temos looks. Que hoje eu tô, assim, meio palhaça, meio engraçadinha, meio colorida. E é isso aí, vai lá no Instagram que lá vocês vão ver looks. Aqui a gente vê palhaçada.